Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO aqui da GG Contabilidade, professor de tráfego pago para contadores, e o tema do episódio de hoje é: eu não tenho perfil comercial, será que isso vai impactar os resultados na hora de fazer tráfego pago? Se você tem dúvidas, fica comigo até o final desse episódio, porque você com certeza vai sair com elas daqui resolvidas. Vem comigo! Bom, primeira coisa que você precisa entender, tá? Eu acho que o mais importante aqui é olhar para o seguinte aspecto. A maior parte dos contadores, eles não têm perfil comercial, e isso pode ser uma grande oportunidade para você, beleza? Então isso aqui pode ser uma oportunidade, porque vendas é uma habilidade como qualquer outra. Qualquer um pode aprender a vender. Então isso aqui pode ser uma oportunidade para você, a partir do momento que você identifica que muitos caras não são bons nisso daqui, e se qualquer um pode aprender a ficar bom, você pode ficar bom e se destacar da maioria. Então, assim, o que você tem que fazer para se preparar, né? Como se preparar para poder atrair novos clientes? Porque não adianta você fazer tráfego pago e não saber vender, né? Porque principalmente o cliente do tráfego pago é necessário ter uma habilidade maior de venda, principalmente no mercado de contabilidade, que é uma venda mais consultiva. E aí, se você não tem perfil comercial, vem aquele cara que nunca te viu, né, através do seu anúncio, e aí você não consegue fechar negócio com ele por falta de habilidade comercial. Então, como que você vai se preparar para poder atrair novos clientes? Entendendo que venda não é dom, e sim uma habilidade treinável. Então, cara, não tem mistério. Não tem mistério. O ouro já está aqui, né? Vendas é uma habilidade como qualquer outra. Aqui só ficou uma frase mais bonitinha de efeito. Entendendo que a venda não é dom, e sim uma habilidade treinável. E, cara, de verdade, todo empresário precisa ser um excelente vendedor. Velho, não tem como você fugir disso. Não tem como. Se você quer ser empresário, contábil, bem-sucedido, você precisa aprender a vender. E eu vou além, tá? Qualquer um precisa ser muito bom em venda, porque sem saber vender, você perde grandes oportunidades. Então, cara, de verdade, aprenda, invista dinheiro, invista tempo para poder aprender sobre vendas. Compre livros e leia os livros sobre vendas, tá? Porque isso vai com certeza fazer uma diferença muito grande no seu negócio. Então, cara, você sem um bom processo de vendas, você vai deixar dinheiro na mesa. Porque não adianta você ficar levando vários leads do tráfego pago sem um bom processo de vendas. Não adianta, inclusive, essa é uma das maiores preocupações que eu tenho quando eu dou as minhas aulas. Porque se você não tiver um bom processo de vendas, meu amigo, o que vai... Não adianta, é difícil demais ter resultado, sabe? E aí fica realmente desanimador. E aí se você não enxerga que o problema está no processo comercial, piora. Porque você não tenta melhorar. E é aí que o cara desiste e pula fora. Então, cara, sem um bom processo de vendas, você vai deixar dinheiro na mesa. Então, vendas é o que move qualquer negócio. De verdade, galera, se você não pensa na venda, se você não pensa em ter um processo comercial estruturado, você vai, uma hora ou outra, ter problemas no mercado, tá? A não ser que tua empresa faça 5 milhões no ano, 10 milhões no ano, aí você pode ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mas a Kodak, entre outras, mostram que, cara, ninguém está impune ao mercado, né? É sempre importante ter um olhar estratégico para poder sempre tomar as melhores decisões como empresário. Isso significa acompanhar um contexto muito mais geral. Então, a maior parte dos contadores, eles são os seus próprios vendedores. E aqui é onde eu acho que mora o perigo. Porque você é contador, já tem 1 milhão de coisas da lei, cara, para poder aprender, para poder ver parte técnica, fiscal, contábil. Cara, dá até, assim, tristeza de imaginar a quantidade de coisa que um contador tem que ver. E ainda assim ele tem que ser empresário. Hoje, obviamente, eu tenho a tranquilidade, entre aspas, de ter mais 2 sócios comigo, que são meu pai e minha mãe. E meu pai, por exemplo, ele é contador e fica com toda essa responsabilidade operacional, o que me permite poder fazer um trabalho muito mais estratégico na construção da marca da GG Contabilidade e do meu próprio negócio de educação, que a gente trabalha em paralelo. Então, é muito importante ter essa visão, assim, de uma forma mais macro, para gerar resultado. E uma vez que eu tenho tempo para me especializar em marketing e vendas, eu consigo trabalhar com muito mais foco. Então, isso é um grande diferencial, inclusive. Então, cara, a maior parte dos contadores são seus próprios vendedores. E eu vou te contar o porquê que isso não é saudável no longo prazo.
tá? Até no médio e curto prazo, assim, cara, não ter um vendedor é um ponto, assim, muito negativo que, infelizmente, a maior parte dos escritórios de contabilidade hoje vive. Então, cara, as vantagens de você formar um time comercial, elas são gigantescas e a maior parte dos empresários, eles não conseguem enxergar isso, tá? Então, quais são as vantagens de você formar um time comercial? Primeiro ponto, cara, os clientes param de começar a procurar você para fazer solicitações aleatórias que o seu time poderia resolver. Então, cara, você foi lá e fechou com o cliente, apertou a mão dele. Quem é que esse cliente vai buscar na maior parte das vezes para resolver um BO? É você, não é o seu time. E isso acaba gerando um grande problema. Se você quer ser estratégico e tem muito resultado, você não pode ficar atendendo solicitação de cliente. Pensa quando você tiver 300, 400 clientes, se todos eles mandarem mensagem e solicitações para o seu WhatsApp. Você simplesmente não vai viver. Então, cara, é muito importante você entender isso daqui. E não tem como também você ficar sendo, tipo assim, meio sem graça, aliás, cortando o cliente que você apertou a mão. Por isso que é importante você ter um colaborador, porque aí fica muito mais estruturado para que você não tenha solicitações que podem tirar o seu foco de onde realmente importa, que é fazer a sua empresa crescer cada vez mais. Então, cara, a maior parte dos contadores não sabe vender e tá tudo certo com isso. Você pode contratar alguém para assumir esse posto para você. Lembrando que mesmo assim é sempre importante estudar sobre venda. Então, cara, qual que é o X da questão dessa mensagem aqui? Você nunca vai deixar de estudar sobre venda, mas às vezes você não precisa ter um conhecimento técnico tão profundo quanto uma pessoa que está começando. Então, se você está começando, tem que pagar o preço. E pagar o preço, galera, é pagar o preço, brother. Tô aqui, ó, 10 da noite, por exemplo, gravando aula, porque eu quero pagar o preço para construir resultados grandes da minha vida. Então tem que pagar o preço, mano. Você vai ter que aprender de tudo. Quem está começando não tem o que fazer. Agora, quem tem estrutura pode formar um vendedor. Obviamente que é sempre importante você aprender, mas você não precisa saber de forma tão profunda. Você pode formar alguém que vai fazer isso por você e aí essa pessoa vai tocar o seu departamento comercial, que é o ideal. Inclusive hoje, né, a minha ideia é formar o meu vendedor muito melhor do que eu. Eu não quero ser o melhor vendedor da minha empresa. É a maior loucura o dono da empresa querer ser o maior vendedor da empresa dele. E, cara, de verdade, já fiz reunião comercial com o cliente, dele bater no peito, falar porque eu sou o melhor vendedor dessa empresa aqui. Eu lembro até hoje, porque o meu sócio estava comigo nessa reunião e, cara, ele ficou pálido, mas pálido, porque o meu cliente foi e perguntou para ele, né, tipo, cara, você sabe quem é o melhor vendedor dessa empresa? E eu, obviamente, né, eu já sou malandro de reunião, eu sabia que a resposta era o dono da empresa, porque o perfil dele é extremamente dominante. E meu sócio respondeu que era o gerente dele, né? Aliás, ele perguntou, pô, o Pablo que tem que saber, que era o gerente comercial do cara. E aí, enfim, cara, resumindo, meu sócio ficou super sem graça, não sabia onde enfiar a cara. Tipo, quando eu vi, tipo assim, a comida de rabo que ele ia tomar ali na reunião, eu já consegui intervir mudando o foco, né? Eu peguei e mudei o foco do assunto. E aí logo depois, assim, depois de uns 10 minutos, o cara foi e jogou pro meu sócio, porque eu sou o melhor vendedor dessa empresa, não sei o quê. E aí eu lembro que a gente riu muito, cara, a gente foi embora e eu ri muito com ele, eu ri muito com o meu sócio. Eu falei, já aprendeu, né? O próximo empresário que te perguntar qual é o melhor vendedor dessa empresa, você já vai falar, é você! Então, cara, assim, essa é uma história pra gente poder rir um pouquinho, talvez te ajudar a fazer a reflexão, caso você tenha esse mesmo pensamento, tá? Hoje, por exemplo, com certeza eu afirmo que eu sou o melhor vendedor da GG Contabilidade, mas simplesmente porque o meu comercial, o Thiago, ele não teve o tempo suficiente para chegar nos resultados que ele vai conseguir construir aqui dentro. Eu posso estar até enganado, mas o tempo dirá, né? Quem assistiu esse vídeo aqui vai acompanhar lá na frente se o Thiago vai realmente subir aqui no plano de carreira. E eu acredito muito que vai. Então vamos ver, mas gestão de pessoas é sempre um desafio. Então, se você tem estrutura, é importante você formar um vendedor para que ele seja melhor que você, tá? Minha meta de verdade é que o Thiago, cara, me dê uma surra nas vendas, que o cara fique muito melhor do que eu. Porque é isso que eu preciso.
Porque aí ele vai formar outros vendedores e eu vou ter uma legião de vendedores melhor do que eu na minha empresa. E esse que é o game. Esse é o game. Meu papel é o quê? Entregar lead qualificado. Eu sou muito bom aonde? Em marketing. Então, não tem nada de errado com isso. Eu sei onde eu sou bom e eu vou extrair o melhor que eu posso das pessoas que estão comigo e também do potencial que eu tenho. Beleza? Então, quando as vendas dependem de você, elas ficam refém de uma única pessoa. E 2 vendedores sempre será melhor do que um. Cara, eu ouvi isso aqui no podcast do Marcos Marques. Velho, quando eu ouvi isso aqui, eu falei, mano, acho que 20 dias depois eu contratei mais um vendedor. 20 dias. Que eu entendi que 2 vendem melhor do que um. Então, se eu quero dobrar a minha meta de vendas, uma das coisas que eu preciso fazer também é dobrar o meu vendedor. Obviamente que existe toda uma estratégia por trás antes de ter 2 vendedores trabalhando, tá? Tem muito trabalho para você fazer pré-venda antes de você conseguir ter volume para isso, tá? Mas, de verdade, isso muda o jogo. Assim você se destaca na hora de conseguir clientes. Então você precisa de uma cadência definida para fazer contato com esse cara, perguntas certas e identificar o perfil do cliente. Então, primeira coisa, na real, eu identifico o perfil para saber se ele quer comprar. Fluxo de contatos, exemplo, dia 1, WhatsApp ligação, dia 2, e-mail, dia 3, reunião. E fazer as perguntas certas também é o que vai mudar o seu jogo. Então, por exemplo, uma pergunta que eu gosto muito de fazer é o que te motivou a procurar um escritório de contabilidade? Ou qual foi a sua dor? O que te incomoda e que te trouxe até aqui? Velho, toda vez que eu pergunto isso daqui, eu consigo extrair a essência que fez os caras me procurar. E se eu tenho essa essência, eu vou vender em cima dela. Eu vou usar todo o meu argumento de venda em cima dessa essência aqui que motivou ele a me trazer, a trazer ele aqui no meu escritório. Então, às vezes, essa dor pode ser fiscalização, pode ser imposto, pode ser insegurança, não saber como começar. Cara, são vários aspectos, né? Mas quando a gente começa a mapear, a gente vê que não tem muitos, tá? Mas a maior parte deles vai seguir por um caminho. E aí, quando eu sei qual é esse caminho, por exemplo, se é fiscalização, cara, eu vou encher o saco dele falando de fiscalização. Vou contar histórias de clientes que foram fiscalizados. Arthur, não tem história pra contar, velho. Procura no YouTube. Nem sei se tem, tá? Nem sei se tem. Mas com certeza deve ter vídeo falando de fiscalização de cliente, de pepino assim que já apareceu. Posso estar enganado, mas assim, YouTube tem tudo hoje. E você ter histórias pra contar é insubstituível. Não tem nada parecido com história. Então, vou até pensar em algum outro exemplo para não quebrar o cara que está começando, né? Vamos ver se vai ter exemplo para você também, né? Vamos ver. Fiscalização, contar histórias de clientes que foram fiscalizados. Eu posso também explicar os riscos de não estar em dia com o governo, o que é uma excelente maneira para você conseguir também levar a pessoa a tomar uma decisão de compra. Tá? Então, toda vez que eu exploro a dor dela, a chance de fechar negócio se torna muito maior. Então, se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o seu like. Se ficou alguma dúvida, joga nos comentários e eu te vejo no próximo episódio.